Marcelo Caldi faz a palestra. É um homem de Parece que meia estamos ao vivo, idade, hein, Diana? cor Olha branca, aí. usando uma Vamos camisa esperar o de pessoal ir botão em tom chegando. creme Ó, e faz uma começou, palestra estamos ao sobre Luiz vivo Gonzaga. A palestra aqui na tem a nossa tradução em oficina. libras de Diane Vamos esperar o Terra, pessoal ir que está numa chegando. caixa em separado à Acabou de entrar no direita. ar Mulher, jovem, a nossa negra. oficina nesse dia tão especial, né? Hoje é dia 26 de maio. 26 de maio. Maio é um mês especial para nós que somos sanfoneiros, né? Maio é o mês. No dia 6 de maio se comemora o Dia Mundial da Sanfona. Dia 6 de maio. E no dia 26 de maio, que é o dia de hoje, é o Dia Nacional do Sanfoneiro. E é também uma data especialíssima, porque é a data de aniversário do nosso mestre Sivuca. Sivuca foi um dos grandes sanfoneiros brasileiros que fez história no Brasil e no mundo. Fez uma carreira muito bonita pela Europa, pelo Japão, pelos Estados Unidos, todos os lugares por onde ele passou. Ele deixou a sua marca, imprimiu a sua marca com a sua brasilidade, com a sua nordestinidade. Então, Sivuca merece ser sempre lembrado, e que bom que escolheram a data de aniversário de Sivuca para celebrar esse Dia Nacional do Sanfoneiro. Sanfona, que é um instrumento tão presente na música brasileira, né? Desde, desde que a gente possa considerar como o início da nossa música popular, né? Das gravações de rádio, das gravações em acetato, né? Aqueles vinis enormes em que você tinha só uma música de um lado. Então, a sanfona é um instrumento muito presente no imaginário popular, na cultura popular brasileira. E hoje a gente está aqui para falar sobre Luiz Gonzaga, sobre o legado para as novas gerações do nosso grande mestre Luiz Gonzaga. Eu estava aqui falando de Sivuca, mas a gente volta uns anos antes para falar de Luiz Gonzaga, né? Teve um bom dia aí, obrigado aí, obrigado a todos que estão aqui participando, dando olá. Aí, ó, vai ter a live, vai ter. Então é o seguinte, Luiz Gonzaga. Ah, por que a gente está falando de Luiz Gonzaga também nessa live? Porque esse projeto, ele, assim, no ano passado, o Luiz Gonzaga completaria 110 anos, né? São uma efeméride muito importante, né? Já se passaram os 100 anos, que foi lá em 2012, e em 2022 seriam 110 anos de Luiz Gonzaga, e a gente sempre, nas datas redondas, a gente volta a falar dos nossos mestres, da importância da sua presença física aqui, o que eles deixaram como legado para nós, né? Luiz Gonzaga, evidentemente, é a matriz de tudo isso que eu estou falando, especialmente da existência posterior do Sivuca e também de um outro compositor, um sanfoneiro tão importante, que é o Dominguinhos, que foi um grande discípulo da obra de Luiz Gonzaga, da maneira de tocar do Luiz Gonzaga, da sanfona, do jeito de compor, das parcerias. É um cara que foi eleito, digamos assim, como herdeiro direto pelo próprio Gonzaga, né? E então a gente tem o que podemos falar aqui hoje sobre Gonzaga? Em primeiro lugar, vou mostrar aqui a sanfona, né? A sanfona que eu trouxe aqui hoje para vocês verem a minha sanfona branca, que é a minha Juliette branca. Olha que bonitinha que ela é. Vou até levantar um pouquinho para mostrar. Olha como é que ela é bonitona aqui, ó. Desse lado, a gente tem um teclado, né, de botões, de baixos, que a gente chama, que são 120 baixos. Olha quantos que são, né? É enorme, né? E aqui desse lado, da mão direita, aqui é a mão esquerda, na mão direita a gente tem esse teclado de piano com os registros, né? Deixa eu mostrar um pouquinho, ó. Se eu mudar um registro, eu tenho a possibilidade de alterar o timbre. E assim por diante. Então a sanfona é esse instrumento mágico que cativa as pessoas também por
por causa do seu fole, né, que representa, digamos assim, o pulmão por onde entra, onde passa o ar e alimenta a sanfona para que ela cante, para que ela fale. E aí o que acontece? O Sivuca, o Dominguinhos e o Gonzagão, que é a nossa matriz, que a gente vai falar hoje, eles utilizavam um instrumento como esse. É muito interessante porque esse instrumento nasceu na Alemanha, né? E ele veio para o Brasil ali em meados do século XIX, e ele praticamente foi adotado assim nos interiores, né? Assim, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, na região Sul, às vezes até por colonizações diferentes, né? Por exemplo, no Sul a gente sabe que a colonização mais forte é alemã e italiana, além da portuguesa que teve em todo o Brasil, claro. Já no Sudeste a gente tem uma colonização portuguesa, francesa mais forte. No Nordeste a gente sabe que tem português, holandês, holandesa. Então o Brasil é esse Brasil também muito diverso, mas o acordeon é impressionante como ele marcou presença em todos os rincões, em todos os cantinhos dos interiores do Brasil. Ele é considerado um instrumento assim das roças, dos arraiais, das casas, né? Um instrumento que ele nasceu como função, com uma função religiosa de substituir as igrejas e as pequenas capelas europeias em que não existiam aquele órgão de tubos, que era o instrumento com o qual se fazia música. O acordeão veio para substituir esses tipos de instrumentos, e é interessantíssimo, porque quando veio para o Brasil ele ganhou uma outra característica, né? Ele ganhou uma característica muito festiva, né? De celebração, de encontro, de forróis, de sambas, de terreiros, de salas de reboco, né? Casas de reboco ou sala de reboco, não importa, mas essa acabou virando a função do nosso instrumento. Agora, é mais interessante ainda, antes de entrar no nosso assunto Gonzagão, fazendo aqui uma introdução. Olá, Maria de Lourdes, bom dia. Bom dia para o Alencar também, bom dia para quem estiver nos assistindo. Bom dia aqui para a Diana também, que está fazendo essas libras aqui, né, para o pessoal, está trazendo esse acesso, né, a todas as pessoas, né? A gente sabe que hoje em dia não basta chegar aqui, sentar e falar e tocar, a gente precisa criar acesso para pessoas que tenham deficiência visual ou que tenham alguma deficiência auditiva. Então, muito obrigado, Diana, aqui também pela sua presença. A Estela também está mandando um oi, ó, o incrível som da sanfona. Muito obrigado, Estela, valeu. Obrigado, Beatriz, também. Então, pessoal, agora que já está todo mundo aí chegando, queria avisar o seguinte. A Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro estava marcada para fazer 3 shows em sequência. Hoje, dia 26 de maio, amanhã, dia 27 de maio, e domingo, dia 28 de maio. O que aconteceu? Os shows de hoje, sexta, e de domingo, infelizmente tivemos que dar uma remanejada para a gente poder manter o nosso projeto. Então, o que acontece? Deixa eu explicar. Hoje, no Largo do Machado, o show foi adiado. Então, a gente não vai poder celebrar no dia do sanfoneiro como a gente gostaria, mas pelo menos a gente vai ter o sábado e o domingo aí para a gente festejar, tá? Então, quero convidar todos que estão aqui assistindo para amanhã, sábado, 3 horas da tarde, de graça, lá no pátio externo do Centro da Música Carioca, Arthur da Távola. Guardem o nome desse lugar, que é um lugar muito charmosinho, é um castelinho de cultura, que tem tudo lá dentro, tem teatro, tem música, tem exposições, tem foto, é muito bacana, e no fundo tem um teatrinho, e ali naquela parte do fundo também tem um pátio externo maravilhoso, e ele fica ali no final da Tijuca, na rua Conde de Bonfim, 824, tá? Centro da Música Carioca, Arthur da Távola. Amanhã, sábado, tá? Dia 27 de maio, 15 horas de graça. Então venham celebrar com a Sanfônica. E no domingo, para quem não puder ir no sábado, ou para quem gostar muito de ir no sábado, venham também em 2 horários na Praça Santos Penha, na Tijuca. Acabou que a Tijuca virou o lugar onde vão nos receber com tanto carinho, com tanto acolhimento. No domingo, então, dia 28 de maio, em 2 horários, às 3 da tarde e às 4 da tarde,
a Orquestra Sanfônica se apresenta na Praça Sans Penha, tá? Na boca do metrô, sai ali no metrô Sans Penha, vocês já vão dar de cara com a Sanfônica ali na praça, tá bom? Então venham celebrar com a gente. A gente vai estar tocando com muito carinho, com muito gosto, de graça para vocês, em lugares aconchegantes, em lugares ocupando as praças, que é uma coisa que eu sinto muito, essa carência no Rio de Janeiro, da gente ocupar as praças com manifestações culturais importantes. E a Orquestra Sanfônica já está se marcando como uma manifestação cultural importante do Rio de Janeiro, mesmo a sanfona sendo um instrumento que não é tradicionalmente carioca. Mas a gente está provando aqui que somos um celeiro de boa música, de novos sanfoneiros, e sempre trazendo o melhor dos nossos grandes mestres. Cecel, Glorinha Gadelha, Anastácia, Dominguinhos, Sivuca, Luiz Gonzaga, Oswaldinho, Zé Calixto, Oswaldinho, tantos mestres maravilhosos que merecem ser lembrados, e a gente vai sempre lembrá-los, porque essa é uma das funções da nossa orquestra sanfônica. É uma celebração de arte e educação ao mesmo tempo, porque muitos ali foram meus alunos, foram orientados por mim, hoje são meus colegas, né? Eu sou o maestro da orquestra, mas as pessoas estão ali apresentando seus trabalhos, apresentando o resultado daquilo que elas estão estudando. Então, olha, Beatriz, pode compartilhar a live, sim, com certeza. Eu te agradeço, você sempre pergunta por Niterói, né? Quando é que a gente vai estar em Niterói? Beatriz, a gente já teve algumas vezes em Niterói e pretendemos voltar, sim, mas é que a gente, por exemplo, esse patrocínio agora, a gente tem pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, então a gente não tem como ir para Niterói. Por isso estamos fazendo as apresentações nas praças da cidade do Rio. Mas em outras ocasiões, a gente promete abarcar, né, todo o estado do Rio de Janeiro, as outras cidades, os outros municípios. A gente gostaria muito de voltar a Niterói, porque é um celeiro de grandes músicos e de boa música, tá? Com certeza voltaremos a Niterói. Vai ter a sua hora. O Wilker aqui está perguntando, já uma pergunta interessante, se a minha sanfona branca tem ressonância. Sim, tem dupla ressonância. Ela é em terça de voz, mas ela tem dupla ressonância. Ela é um instrumento um pouquinho mais leve, porque eu sou baixinho, mais fraquinho, então as sanfonas geralmente são muito pesadas, e esse instrumento é um instrumento que eu uso principalmente nas praças, em que eu tenho que tocar em pé, dançando, orientando, regendo as pessoas, então é um instrumento que me cansa menos, tá? É a sanfona branca, mas ela tem um sonzão aqui, um sonzão de sanfona em quarta também. Então, gente, vamos lá para Luiz Gonzaga. O que falar de Luiz Gonzaga, né? Eu divido a vida de Gonzaga em 3 momentos importantes. O primeiro momento é o momento da sua chegada ao Rio de Janeiro, em 1939, depois que ele... Tem toda uma história, né? Eu acho que a maioria das pessoas que viu o filme ou conhece um pouco da vida do Luiz Gonzaga sabe que ele nasceu lá no interior de Pernambuco, em Exu, muito próximo ao Ceará, né, na Serra do Araripe. Mais ou menos perto dos 18 anos, o Luiz Gonzaga foge de casa, dá uma brigada ali com a mãe dele, com a família, por causa de uma namorada e tal, de um fazendeiro que ele peitou, e aí ele foge de casa, ele vai procurar o exército, ele se alista antes dos 18 anos, né, mente ali a idade para poder se alistar e ter algum trabalho, alguma coisa, e ele passa a viajar pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro, viaja, visita vários rincões do Brasil e vem parar no Rio de Janeiro em 1939, com a intenção de voltar para o Nordeste. Mas ele gosta do Rio de Janeiro, ali ele se estabelece e passa a trabalhar, então, nessa sua primeira fase, como instrumentista, como sanfoneiro, nas praças, nas boates, nos bares, pedindo dinheiro na rua mesmo, né? Um cara que tem ascendência pobre, né? Ele era muito carismático e muito bom, mas ele era, enfim, ele era um cara pobre que estava ali parado, sem nenhuma referência ali no Rio de Janeiro. Acaba que ele vem nessa sua primeira fase, que é uma fase de conquista, né? Em que ele se desprende do Nordeste e que ele se instala no Rio. Rapidamente, pelo seu carisma e pelo seu talento, ele é contratado para as rádios. Então, em 1941, ele já começa a fazer suas primeiras apresentações e gravações. Ele é contratado para participar dos grupos que a gente chama de regionais, os regionais de choro nas rádios. As rádios tinham programação ao vivo, né? Não existia gravação.
Quer dizer, até já existia gravação, mas as rádios elas tinham programas que eram diários, ao vivo, que recebiam artistas de diversos lugares, e o Luiz Gonzaga acompanhava esses artistas. E também gravava algumas composições suas, composições instrumentais, ali na sanfona, e ele é muito interessante essa primeira fase, que é uma fase em que você percebe pelas composições que ele grava, que parece que ele está negando a sua origem. Não é o Luiz Gonzaga nordestino, afirmativo do Baião e falando com aquele sotaque e vestindo gibão. Não, é um Luiz Gonzaga ainda comportado, se entendendo em que lugar ele se encaixaria dentro de um meio musical concorrido, que era o Rio de Janeiro, né? Em rádios que precisavam de músicos de excelência, então ele tinha que estudar muito. Então é muito interessante ver essa primeira fase como um aprendizado. O Luiz Gonzaga estava no Rio de Janeiro, estava trabalhando, mas também estava aprendendo de que forma que ele iria se colocar posteriormente. Essa fase dura mais ou menos uns 6 a 7 anos, até 1945, 46, quando o Luiz Gonzaga tem o seu insight de começar a gravar e a compor músicas mais ao estilo nordestino. E como que isso aconteceu? Existem dois fatores que trazem essa lembrança viva no seu coração e na sua mente. Um deles é quando ele vai tocar num boteco, ele está tocando e passa um chapéu, né, um pires, alguma coisa, e para depositarem dinheiro, e um grupo de cearenses desafia ele a tocar alguma coisa de sua terra. Aí o Luiz Gonzaga foi lá e tocou, e aí, por causa disso, os cearenses foram lá e depositaram uma bela quantia ali no seu pratinho, que estava sendo passado ali de mesa em mesa. Então, Luiz Gonzaga viu naquilo a sua reconexão com a sua origem. E um outro fato, esse foi o primeiro. O segundo fato foi quando ele foi no programa do Ari Barroso, programa que ele já tinha ido visitar algumas vezes e ele não tinha ganhado a nota máxima. Ele tinha, pelo contrário, tocado um tango, depois um choro, e o Ari Barroso não gostou, o público não gostou. Ele resolveu tocar uma música da sua terra no programa do Ari Barroso, pela última vez que ele foi, e assim ele ganhou a nota máxima, ganhou os aplausos, ganhou uma bela quantia em dinheiro, e assim ele percebeu, digamos assim, sacou que a essência do trabalho dele estaria ligada à sua origem, né? Então ele falou, eu tenho que cantar o Nordeste, eu tenho que decantar, como ele falava, né? Eu tenho que me afirmar como nordestino, eu tenho que cantar com o meu sotaque, eu tenho que tocar a minha sanfona mesmo, eu tenho que vestir um gibão, um chapéu de cangaceiro. Todos esses elementos que a gente conhece como elementos da figura, né, da figura característica e carismática do Luiz Gonzaga, foram elementos muito pensados por ele. É claro que não vieram todos de uma vez, mas ele foi se ganhando confiança e se afirmando diante disso. Então, eu acho que isso é um primeiro legado, né, dos mais importantes, e um recado mesmo para nós, que é nunca esqueçamos das nossas origens. A gente não pode ser quem a gente não é, né? Então, nós somos ligados à nossa origem, nós temos que nos afirmar enquanto originários de onde viemos. Então, Luiz Gonzaga tem esse momento importante. Então, a partir dessa afirmação, dessa sua afirmação na sua carreira, a partir de 46, Luiz Gonzaga começa a sua parceria com Humberto Teixeira, né, porque ele queria fazer uma música diferente, e aí começa uma série de sucessos que se estende por mais de 10 anos. Luiz Gonzaga ficou nas paradas de sucesso por muitos anos. É muito interessante isso, porque Baião, Asa Branca, O Shot das Meninas, A Volta da Asa Branca, Que Nem Giló, tantas músicas que eu falo aqui que todo mundo conhece, porque essas músicas fizeram muito sucesso e entraram na boca do povo, nos interiores, nas cidades. Luiz Gonzaga foi um cara que reafirmou as festas juninas, né? As festas da colheita. Então, isso eu acho maravilhoso, assim, como que um artista tem uma capacidade de comunicar e de transformar, né, o seu entorno. Luiz Gonzaga tinha essa capacidade.
Ele era um cara que o legado dele realmente, não é à toa que a gente está aqui 110 anos depois, falando sobre ele, tocando a música dele, celebrando a existência dele. Hoje, o dia 13 de dezembro, que é o dia de Santa Luzia e nascimento de Luiz Gonzaga, é também o Dia Nacional do Forró, né? Então, a gente tem aí muitos motivos para continuar falando sobre Gonzaga, sobre a obra de Luiz Gonzaga. Depois a gente teve o filho de Luiz Gonzaga, né, Gonzaguinha, um sucesso impressionante, assim, como que ele traçou uma trajetória completamente diferente do pai, né, o Gonzaguinha, mas que também alçou um sucesso enorme, gigantesco, cantando sambas, cantando músicas de todos os estilos, né? Já um cara mais dos anos 70 em diante, assim, gravando todos os tipos de música, excelente compositor e completamente diferente do seu pai, né? Então, essa é a segunda fase de Luiz Gonzaga, né? Que é uma fase de sucesso mesmo. Ele ganhou muito dinheiro, ele comprou uma fazenda no Exu, ele comprou uma casa aqui em Campo Grande, no interior do Rio, na zona oeste do Rio. Ele dava, emprestava e ajudava as pessoas com dinheiro, com sanfonas, com né, pessoas, eu quero, Gonzaga, por favor, me ajuda. Ele abriu o saco de dinheiro que ele ganhava do... Naquele tempo não tinha cheque, Pix, não tinha isso, né? Não tinha transferência bancária, ele ganhava, às vezes, um monte de dinheiro, assim, uns sacos de dinheiro, e vinha alguém pedir ajuda, ele, olha, abre aqui o saco, com uma mão você tira tudo que você puder, o que você puder pegar é teu. Né? Um cara que tinha esse desprendimento, porque sabia o que era passar dificuldade. Né? Isso eu acho também muito, muito interessante do Luiz Gonzaga como uma pessoa generosa mesmo, né? Um cara que entendeu que ajudando os outros ele também digamos assim, ele também conseguiria. Eu acho que essa coisa dele espalhar as sanfonas, ele dava muita sanfona, né? Só continuando esse raciocínio, ele espalhava as sanfonas e depois que ele voltava para uma cidade lá no interior, onde ele tinha dado uma sanfona para um menino lá, ele voltava lá e ele fazia o show na cidade e fazia sucesso lá naquela cidade porque as pessoas não só o admiravam como artista, como admiravam a sua generosidade. Isso é muito legal, né? O quanto que a gente pode, mesmo na nossa pequenez, ajudar o outro, né? Ser generoso. E o Luiz Gonzaga, do alto do seu poder ali, que ele foi alçando enquanto artista, ele seguiu ajudando as pessoas. Isso é muito bacana. Então, a segunda fase de Luiz Gonzaga, ali entre os anos 40 e 50, foi uma fase de muita ascensão profissional, sucesso, reconhecimento, cantou com todos os artistas, turnês pelo Brasil inteiro. Olha o Wilker aí, bom dia, Wilker. Valeu, ele disse, sem dúvidas ele reavivou a origem de todos aqueles que vão buscar oportunidades fora de sua terra natal, verdade. Imagina que coragem, né? Você sair do seu interior. Assim, naquele tempo, o Exu era totalmente desconectado do Sudeste, né? Talvez ninguém tivesse ouvido falar, né, em Exu. E um cara vem para cá e faz um sucesso como ele faz, né? Com o carisma dele, com a musicalidade que ele tinha. Acho que isso foi a grande sacada, ele representar o lugar dele no Sudeste. Com certeza, foi a grande sacada de sua vida e foi o que o tornou quem ele foi, né? E depois vem a fase do declínio, a terceira fase. Digamos que ele tem quatro fases, né? Tem uma fase do declínio que aí começa ali por meados dos anos 50. Nos anos 50 começa a vir uma influência muito forte estrangeira, especialmente americana, nas rádios. O que acontece? Termina a guerra ali em 49, a Segunda Guerra. No início dos anos 50, começa a ter um movimento aqui que vai culminar na Bossa Nova. A Bossa Nova é apenas de 1958. Mas antes disso, outros artistas, Dolores Duran, Johnny Alf, o próprio Tom Jobim, já faziam samba-canção. O samba-canção foi ganhando corpo, foi ganhando notoriedade, e
em 1958, aparece um cara chamado João Gilberto. O João Gilberto transformou a música, assim como Gonzaga transformou nos anos 40, né? Ele deu luz a uma coisa que as pessoas não conheciam, que era um Nordeste com ritmos próprios, com costumes próprios, com fala própria, com instrumentos próprios, maneira de se vestir, de se portar. E aí veio a Bossa Nova nos anos 50 e praticamente elimina aquilo que vem antes, né? Isso é muito comum nos movimentos culturais, especialmente os musicais também, né? Que é quando aparece uma coisa nova, parece que todo mundo para de falar no que é antigo. Então, a Bossa Nova surgiu como um... Olha a figura, né? O João Gilberto cantando baixinho, tocando um violão mais comedido, tocando com um estilo mais fundido, né? Que era um samba, meio como se fosse uma fusão com a música americana, com o jazz americano, especialmente quando a gente pensa nos instrumentos da Bossa Nova. Bateria, piano, baixo acústico, violão. Não tinha lugar para sanfona nesse tipo de sonoridade. E especialmente Luiz Gonzaga cantava. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. Cantava com uma voz para fora, dos grandes cantores de rádio. Como se fazia naquela época. E com a inovação das tecnologias, os microfones foram ficando também mais sensíveis. E o João Gilberto descobriu que ele podia cantar aqui, ó. Dia de luz, festa de sol, pertinho do microfone, com uma voz muito baixinha, aquele microfone ia captar tudo da voz dele. Então, parece que a sanfona perdeu a sua vez, né? Então, houve um momento de declínio muito grande para a sanfona, final dos anos 50 até meados dos anos 60, quase até os anos 70. Foi um período muito difícil para a carreira do Gonzagão, apesar de que ele já, né, ganhou toda a notoriedade, ele ganhou uma boa grana, ele comprou propriedades. O Gonzaga não ficou pobre, mas ele ficou afastado das mídias. Então ele falou, agora eu vou, bom, já que ninguém me quer aqui pelo Sudeste, eu vou viajar pelo Nordeste, vou fazer minhas turnês lá pelas cidades onde as pessoas gostam de mim. E ele fazia isso mesmo, né? Não se falava mais muito no compositor, no sanfoneiro, Luiz Gonzaga. Começou a se abrir os espaços das rádios e da televisão que foi aparecendo também nos anos 60. Né? É muito interessante porque também as inovações musicais elas vão sendo acompanhadas por inovações tecnológicas. O rádio perde um pouco da força e as TVs começam a aparecer. Os lares começam a ganhar televisões. Né? Depois a televisão colorida. E depois, nossa, a coisa vai... Depois os programas de auditório. Tudo isso vai modificando muito o cenário musical. E a Bossa Nova nasce em cima disso aí. João Gilberto, Roberto Menescal, Carlos Lira, Tom Jobim, tantos compositores que vão nascendo daí. Né? E como eles são muito mais jovens, o Luiz Gonzaga também era mais velho, a gente sabe que já tinha um etarismo naquela época também, né? Os jovens se interessavam por aquilo que era novo. Tá? Então, a partir dos anos 60, a gente começa a ver a aparição dos festivais da canção popular. Nesses festivais surgem outros nomes, além desses que eu falei. Chico Buarque, Gilberto Gil, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gal Costa, Nana Caymmi, Paulinho da Viola, Jorge Ben. Nossa, são inúmeros compositores que ainda, a maioria deles ainda está viva hoje, né? Já estão mais velhos, mas eles são compositores que influenciaram toda uma geração de MPB, de música instrumental posterior. Esses mesmos compositores, dessa trupe aí, quem é que ajudou a trazer o nome de Luiz Gonzaga de volta? Foram os tropicalistas. Os tropicalistas. Porque ao mesmo tempo que veio os festivais, vieram também a Jovem Guarda com Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, né? Também vinha uma outra galera. Veio também a Rita Lee, os Mutantes, né? Veio a Rita que nos deixou recentemente. Então é muito interessante a gente ver como que os festivais da canção e esse momento dos anos 60
foi um momento de uma aparição enorme de muitos artistas. Artistas de peso mesmo, artistas que a gente ouve falar até hoje e que são referências para nós, né? Eu venero e me curvo diante de todos eles, porque eles são maravilhosos. E foram os tropicalistas, especialmente o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, os que voltaram a falar sobre o Luiz Gonzaga, porque os tropicalistas, eles tinham como sentido aceitar todo e qualquer tipo de influência na sua música. Então tinha uma galera que era gostava mais da música de raiz. Então, não, guitarra elétrica, instrumentos eletrônicos eu não gosto. Tinha os outros que eram Jovem Guarda, por exemplo. Nossa, mas a gente só quer fazer aqui uma coisa mais rock, falando de coisas mais bobas aqui, falando da namorada, falando de amor. Não quero saber de zabumba, de alfaia, de pandeiro. Não preciso de samba na minha influência. Então, os tropicalistas eram o contrário. Eles falaram assim, eu quero tudo. Tudo para mim. Então, como eles queriam tudo, e eles eram admiradores do Luiz Gonzaga, trouxeram Luiz Gonzaga ali junto à música, a influência do baião, do chachado, do forró, do coco, né, do Jackson do Pandeiro, do Dominguinhos, que também já estava ali nos anos 60, já estava fazendo a sua carreira, ainda era um jovem aspirante, né? E aí, a partir dos anos 70, o que acontece? O Luiz Gonzaga é gravado por Caetano Veloso. Caetano Veloso grava no exílio, lá em Londres, ele grava a música Asa Branca. E aí o Luiz Gonzaga volta para um patamar assim de, caramba, o Luiz Gonzaga é realmente uma referência. Pô, vamos continuar aqui falando e trazendo a música dele aqui para o nosso referencial, porque ele é uma figura tão importante, tão emblemática. O seu filho também, Gonzaguinha, a partir dos anos 70, começa a gravar músicas, músicas do pai, músicas próprias, ia falar sobre o pai, falar sobre a sua relação com o pai, e depois ele traz o pai para gravar um disco com ele, ao vivo, no Teatro João Caetano, já no fim dos anos 70, né, que é um disco emblemático, super legal. Então é muito interessante. A partir dos anos 70, então, seria a quarta fase da carreira de Luiz Gonzaga, que é quando ele volta a ter uma ascensão após aquele declínio todo do período da Bossa Nova e dos festivais da canção. Então eu separo a vida do Luiz Gonzaga nessas 4 fases, tá? Uma fase de aprendizado, uma fase de ascensão e sucesso, uma fase de declínio e uma última fase que é uma fase de veneração, né? Os jovens aceitando e trazendo as suas influências e falando sobre ele, e Luiz Gonzaga era uma referência importante, né, na obra do que a gente constrói como linha do tempo na música brasileira, né? Luiz Gonzaga se não falar em Luiz Gonzaga, tá errado, né? A música brasileira tem uma marca muito importante ali nos anos 40, que é a marca do baião, do shot, da quadrilha, das festas de São João, de uma sonoridade completamente diferente do que havia antes, né? Luiz Gonzaga praticamente inventou essa sonoridade das sanfonas, zabumba e triângulo, né? Acho que poucos sabem disso. Foi ele que inventou essa sonoridade, trio de forró, né? E muitos seguidores vieram depois. O Jackson do Pandeiro, o trio nordestino, o Gordurinha, o Dominguinhos, o Sivuca, o Oswaldinho. Existiam outros sanfoneiros que faziam outros tipos de música, como o Chiquinho do Acordeon, ou como o Orlando Silveira, que eram, né, de outras origens, do sul, do sudeste, mas a sanfona nordestina é a sanfona que falou mais alto dentro do que a gente pode considerar como um sucesso, assim, né? Até o Gilberto Gil fala isso, que o Luiz Gonzaga foi o primeiro artista pop do Brasil, né? Que era um cara que se arrumava de uma maneira própria, que tocou um estilo muito próprio. Ele era um cara muito diferente do que a gente já tinha visto, né? Ó, tem mais gente aí falando. O Wilker, ó. Sem dúvidas, ele reavivou a origem de tudo. Ele já falou. Eu estava querendo ver aqui a Isabel. Estarei amanhã no Centro de Música Carioca Arthur da Távola. Obrigado, Isabel. Valeu. Obrigado mesmo. Gente, mais uma vez, só lembrando aqui que o cabelinho aqui tá meio... Gente, eu tô com uma neném de 2 meses em casa, então tudo aqui é mais corrido agora, hein? Aí eu cheguei aqui para fazer essa live 2 minutos antes, assim, na maior correria, mas
O que importa é que deu certo. Mas olha, gente, queria relembrar vocês que o show de hoje da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro não vai acontecer no Largo do Machado. Infelizmente, a gente não vai poder estar lá hoje. E a gente, pelo menos, a gente vai poder comemorar o dia de hoje, que é o dia do sanfoneiro, no fim de semana, no sábado e no domingo. Sábado, às 15 horas, no Centro da Música Carioca, Arthur da Távola. É um lugar lindo na Rua Conde de Bonfim, 824. Tijuca, quase na Muda ali, subida do Alto da Boa Vista. E no domingo, em 2 horários, na Praça Sans Penha. Às 3 horas da tarde e às 4 horas da tarde. Fiquem lá com a gente, vão lá na boca do metrô. Sans Penha é... O metrô da Tijuca é o referência à Praça Sans Penha, que é uma praça enorme, muito legal, muito popular, muito cheia de gente, ali passa todo mundo, e a gente vai estar lá fazendo um som para vocês, tá bom? Agradeço muito, se vocês puderem divulgar essa informação, né, já que os nossos locais de apresentação mudaram, quem puder espalhar aí para os amigos, eu agradeço. E traz todo mundo, porque é de graça, né, gente? É na praça, som na praça. É tudo que a gente quer fazer, som de graça, e vocês lá curtindo com a gente. Gente, eu vou mostrar então um pouquinho, vou abaixar aqui um pouquinho a tela, para mostrar para vocês um pouquinho do que é o que o Gonzaga compôs na sua primeira fase, naquela primeira fase lá, que eu falei, que é a fase onde ele estava aprendendo, assim, no Rio de Janeiro, né? Ele tocava esse tipo de música aqui, ó, músicas próprias, olha, instrumentais. É linda, é uma mazurca chamada Véspera de São João. Eu vou até baixar um pouquinho, ó. Baixar um pouquinho para vocês verem melhor essa forma. Aí depois vem assim, ó. Muito interessante, né? Essa é a primeira música gravada de Luiz Gonzaga. É a primeira música que ele gravou de autoria própria. E ela tem um ritmo completamente diferente. Ela não é forró, ela não é shot. Ela é uma mazurca, que é um ritmo europeu. Então, imagina só, lá naquela primeira fase que eu falei da carreira dele, ele se desprendendo das suas origens. Ele no Rio de Janeiro, querendo aprender, querendo se inserir dentro do meio musical, dos regionais de choro, né? Então, é uma fase ainda de muito aprendizado. E olha que choros bonitos que ele compôs. Ele compôs um muito conhecido chamado Araponga, gravado inclusive pelo Jacó do Bandolim, que é uma referência no choro carioca. E por aí vai. Esse é o Araponga. Então, isso tudo na primeira fase. Quando ele se afirma na segunda fase, em que ele alça o seu sucesso, aí as músicas são completamente diferentes. São shots, baiões, quadrilhas, em essência. Maracatu, às vezes, né? Então, aí ele já tem... Minha vida é andar
pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Todo mundo conhece essas músicas, né? Isso aqui, ó. Quando eu vim do sertão, seu moço no meu bodocó, a maleta era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia coragem à cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe o triângulo no matulão, trouxe o gongue, trouxe o zabumba dentro do matulão, shot, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matulão. Aí tem também, ó. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Aí tem também os shots, ó. Mandacaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado não quer mais vestido de mão. Ela só pensa em namorar. 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 Por aí vai, né? Você vê que são muitos sucessos que ele traça nesse período da sua carreira, né? E é com eles que ele se estende ao longo da sua vida até praticamente o final dos anos 80, quando o Luiz Gonzaga vem a falecer, né? Em 89, se não me engano, acho que é 89. Então, depois ele grava, claro, outros discos. Nos anos 60, ele chegou até a gravar um disco com os compositores dos festivais, como o Geraldo Vandré, o Edu Lobo, o Gilberto Gil, mas eles não foram discos assim de tanto sucesso e tão bem recebidos quanto nessa segunda fase da sua vida, que foi a fase de maior sucesso, né? Então, a gente conhece mesmo a obra do Luiz Gonzaga com essas músicas, né? Já faz 3 noites que pro norte relampeia, e asa branca ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Tu que tanto já voou, tu que falas passarinho, alivia a minha dor. Tem pena, Deus, sabiá, diz por favor, sabiá, tu que tanto anda no mundo, sabiá, onde anda meu amor, sabiá. São muitos. Sabiá, o shot das meninas, a vida do viajante, pau de arara, o último pau de arara, que nem Giló, como eu falei, né? Que nem Giló é linda, né? Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade, então, se assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade, então, se aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu
uê. E amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio a cantar. Saudade, o meu remédio a cantar. Só uma palhinha aqui das músicas, né, para lembrar. Gente, é uma coisa mais linda que a outra. Não tem para ninguém. Acho que assim, quantidade de sucessos mesmo. Quando a gente lembra de Luiz Gonzaga, de Asa Branca, da Volta da Asa Branca, do Assum Preto, do Sabiá, é muita música que está na nossa presença quando a gente vai para uma festa junina, quando a gente fala sobre sanfona, quando a gente tem uma referência de música nordestina, a gente tem que falar de Luiz Gonzaga, porque ele é a matriz. Os outros são fruto e semente, né? Por maior que seja a obra daqueles que vieram depois, Luiz Gonzaga segue sendo a nossa matriz, segue sendo o cara que espalhou esse sentimento, esse orgulho de ser nordestino, essa coisa tão bela que, ao mesmo tempo, é tão forte, e ela é forte também por um outro sentido, porque a gente sabe do preconceito que existe com o nordestino, porque aqui no Sudeste, quem é que trabalha nas portarias? Quem é que trabalha de motorista de ônibus, de motorista de Uber? Quem é que trabalha nas obras? Né? São os nordestinos, os paraibanos, os cearenses, os pernambucanos, os baianos. Né? Então, a gente sempre tem uma... Eu digo a gente, mas é a gente no sentido dos sudestinos, né? O pessoal do Sudeste, porque foram os nordestinos que construíram tudo, que subiram os prédios, que levam as pessoas para os seus locais de trabalho, né? E não é por isso que a gente tem que desmerecer por eles fazerem os trabalhos que são mais braçais, né? Não tem nada a ver isso. Eu acho que esse preconceito que sempre existiu é uma coisa que a gente precisa vencer na nossa sociedade, né? Então é isso. Acho que nesse lugar também o Luiz Gonzaga, a afirmação de ser nordestino, é uma coisa que foi muito importante para o orgulho daqueles que tomaram coragem de sair e vieram para o chamado Sul Maravilha, né? A gente sabe que o Brasil tem esse problema muito grande da migração dos povos, né? Especialmente para Rio e São Paulo, que são centros urbanos muito fortes e onde a grana corre solta, corre mais por aqui, né? Onde tem os estados que têm maiores incentivos, que têm maiores orçamentos. Então, as pessoas acham que é aqui que elas vão se dar bem. E nem sempre é essa a história. Então, assim, quem nasce aqui acaba criando um certo preconceito com quem vem de fora, né? Uma certa xenofobia, uma certa coisa assim que é muito... não é bem-vinda, né? Ainda mais nos dias de hoje, a gente está no século XXI, a gente tem que aceitar todas as religiões, todas as raças, etnias, os povos. Não é porque eu nasci aqui que isso aqui me pertence mais do que alguém, né? Então, acho que isso que é um legado interessante, uma coisa que é reflexiva e filosófica para a gente pensar também sobre o que o Gonzagão representa. Porque o Gonzagão, acima de tudo, era um artista, cara. Ele não era um político, ele não era... mas ele conseguiu transformar a sociedade, né? E eu acho que o artista tem essa função também, de ir até onde o povo está, de ajudar as pessoas, de trazer alegria, como ele trouxe muito. O Gonzaga era um cara muito alegre, muito festeiro, assim, nos seus shows. Ele fazia shows enormes, intermináveis, e as pessoas adoravam e dançavam e se abasteciam de cultura e de boa música quando estavam na presença de Luiz Gonzaga. E, ao mesmo tempo, a sua generosidade, o que ele falava, né, o que ele trazia dentro da sua música. Eu quero cantar o Nordeste, eu quero cantar o que o meu povo faz. Então, isso trouxe um sentimento de orgulho muito bonito. Não é à toa que a gente chama... que no Brasil a gente tem os nordestinos. Assim, é muito raro a gente falar: eu sou nortista, eu sou sudestino, eu sou centro-oestino, eu sou sulista,
Até existe sulista, sudestino, mas assim, o nordestino tem uma afirmação como nação mais forte do que qualquer outra região do país. Isso que eu queria chamar a atenção. Como que é bonito isso, porque Nordeste é uma terra rica, uma terra que tem muita pobreza também, muita fome, muita seca, mas é uma terra de muita riqueza. E a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, carinhoso, bondoso e generoso com o Nordeste, assim como o Nordeste tem com todo o Brasil. Então, com isso, eu quero já ir me despedindo de vocês, né? Já chegamos aqui nos nossos 50 minutos. Queria ver se alguém tem alguma coisa aí para falar, alguma coisa aí para perguntar. Eu vi que pediram a música Vira e Mexe, mas eu não estou com essa música no dedo. Olha, tenho parabéns a todos os sanfoneiros aqui da Maria das Graças. Viva o Forró e os Forrozeiros, da Elizabeth Rodrigues. A Noélia, que lindo vê-los cantar, obrigado. Viva a obra de Luiz Gonzaga, um salve para todos os sanfoneiros. Fernando Hendrickson. Parabéns, Socorro do Acordeon. Hoje é dia do sanfoneiro. Valeu, Cícera Ribeiro. A Elizabeth falando que ama Gonzaga e a sanfona. Obrigado, Paulo Cavalcante, também nosso integrante lá da Orquestra Sanfônica. É um importante reconhecimento desse grande músico brasileiro. Luiz Gonzaga será sempre reconhecido e será sempre venerado por todos nós que somos sanfoneiros. Ele é a nossa matriz. Não tem como, não tem como. Aí o Wilker falando, instrumentais espetaculares. Realmente. Olha, não tem uma música do Luiz Gonzaga que eu possa dizer assim, pô, essa música é mais ou menos. Não, elas são sempre muito interessantes como construção, como história. Mesmo as músicas instrumentais, elas são muito bem realizadas, bem feitas, bem compostas e bem executadas. Se vocês forem ouvir a gravação original, é muito legal, é muito bonito. E eu tenho a alegria de ter feito, há 10 anos atrás, uma pesquisa sobre essa obra instrumental, da primeira fase que eu falei aqui hoje, daquela de 1939 até mais 1940 e pouco, em que ele gravou as suas músicas instrumentais. Eu tenho um livro que foi lançado pelo Instituto Moreira Salles, a partir dessa obra do Luiz Gonzaga, em que eu transcrevi para a partitura todas essas músicas, e a gente editou 22 dessas músicas de Luiz Gonzaga, que são preciosas, assim, elas são realmente a essência do aprendizado do sanfoneiro, né? E eu sei que a gente tem uma carência muito grande de materiais de música brasileira para sanfona, especialmente. Então, chamo a atenção aqui de vocês para isso, porque a gente precisa que esse legado de Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, né, esses todos que já passaram, a gente precisa que a obra deles permaneça para que outros sanfoneiros maravilhosos que hoje estão aí e outros que virão aparecer, para que eles continuem aparecendo e desenvolvendo a nossa música popular, que é tão admirada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Olha, o Wilker falando que a partir da obra de Luiz Gonzaga é que começou a estudar sanfona, só muito interessante. E é interessante, viu, Wilker, que nos últimos 20 anos, mais ou menos, a sanfona deu uma crescida novamente. A sanfona voltou a ser falada, novos artistas apareceram dentro desses últimos 20 anos, assim, com muita projeção e trazendo a música sertaneja, a música gaúcha, a música nordestina e outras expressões populares brasileiras, empunhando uma sanfona. Eu acho isso tão bonito, porque o Brasil é a terra dos violonistas, da percussão, que é de origem africana, mas que se misturou aqui, mas é também a terra de um celeiro de inúmeros sanfoneiros incríveis. Nossa, gente, procurem aí sanfoneiros, assim, como tem sanfoneiro bom. E não é só sanfoneiro homem, não, tá? Mulheres, eu posso citar aqui várias, ó. Até vou citar aqui para não fazer feio. Lucy Alves, Bela Rayane, Carol Maciel, Carol Benigno, Lívia Matos, Adriana Sanches, Bruna Scopel, a Bia Sosek. Aqui, já citei 8 aqui. Aqui no Rio de Janeiro tem a Joana Araújo, tem a Lúcia Barrenecheia, tem a Norma Nogueira, tem a Lulu Antunes, tem a Bia Gouveia, tem a Paloma, tem a Vanessa. Gente, hoje em dia apareceram muitas sanfoneiras. Graças a Deus elas saíram da toca,
começaram a estudar e se aprimorar mais, e elas estão aí hoje fazendo... tem a Marcela Coelho, maravilhosa também. Gente, é muito legal ver esse movimento da sanfona se fortalecendo. E, especialmente, eu fico muito feliz de como maestro da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, proporcionar isso também, porque como eu venho transcrevendo músicas dos compositores há muitos anos e passando adiante o conhecimento que eu tenho, ensinando, né, as músicas de tantos compositores diferentes, eu tenho certeza que a Sanfônica tem um lugarzinho especial nesse aparecimento de tantos sanfoneiros aqui no Rio de Janeiro. Hoje em dia, você balança um galho assim de uma árvore e cai um sanfoneiro, viu? É muito sanfoneiro no Rio de Janeiro, e tem forró todo dia, de segunda a segunda, tá aí direto forró aparecendo em todos os lugares, da Zona Sul ao Centro, a Barra, a Zona Oeste, Zona Norte. É muito bacana a gente ver o movimento de forró, e não só de forró, de música instrumental, a gente tocando choro, tocando sanfona no samba. É demais, assim, eu estou muito feliz por essas conquistas que a gente vem tendo e pela sanfona estar num lugar de reconhecimento e de merecimento. Tá bom? Mais pessoas aqui vieram falar, ó. O Wilker falando que sou de Recife e tem poucas casas de show, tá vendo? Lá em Recife, que é um celeiro de boa música, de excelentes músicos, do frevo, da ciranda, do maracatu, do baião, do shot. Imagina, lá ele está dizendo que tem carência de lugares para tocar. E no Rio de Janeiro a gente tem forró todo dia, mais de um por dia. Sem brincadeira, a gente tem 2 a 3 forrós por dia aqui no Rio de Janeiro, de segunda a segunda. E isso eu tenho certeza que tem a ver com o trabalho da Orquestra Sanfônica também. Claro, com o trabalho dos produtores e todo o entorno, né, da cultura que aparece, né, do mercado que se cria em torno da cultura, e dos músicos que também criam seus trios, suas bandas, suas carreiras solo. Mas isso também tem um pezinho aqui na Orquestra Sanfônica. Fico muito feliz. Lá o Alberto aí dando viva as sanfoneiras, o Bob Naldo. É isso mesmo, viu? Que tem que criar mais centros e conservatórios. Aqui no Rio, vários conservatórios musicais, infelizmente, acabaram ali perto da pandemia ou durante a pandemia, mas outros estão se reavivando, se reconstruindo, e a gente tem que trabalhar agora por uma nova política, que seja uma política de inserção da cultura no orçamento, né, nacional, que infelizmente nos últimos anos a gente viu que a cultura foi deixada de lado, foi achincalhada, apedrejada, e isso não pode mais ser feito dessa forma. Essa forma é ridícula, é patética. A gente tem que colocar a cultura no orçamento nacional, porque a cultura move montanhas, tá? Só isso que eu digo. Então, obrigado, Valéria, parabéns pelo nosso dia, todos os sanfoneiros e sanfoneiras. Obrigado, Celeste, parabéns para todos. E eu vou me despedir aqui dizendo, mais uma vez, hoje no Largo do Machado, adiado, infelizmente. O Dia do Sanfoneiro vai ser celebrado amanhã, sábado, e domingo, tá? Sábado, às 15 horas, de graça, no pátio externo do Centro de Referência da Música Carioca, Arthur da Távola. Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824. Estação do metrô, Uruguai. Domingo, às 15 horas e às 16 horas, de graça, na Praça Sans Penha. Estação do metrô, Sans Penha. Tá bom? Orquestra Sanfônica fazendo um som de graça, felizes da vida, celebrando a sanfona e o início dos trabalhos de São João, que vem aí a partir do mês de junho. Tá bom? Beijo para todos. Beijo, Diana, que está aqui, ó, do meu ladinho, aqui, ó. Valeu, Diana. Obrigado pela sua parceria sempre. Diana está sempre com a gente, trazendo aqui a acessibilidade aqui do que a gente está falando para todo mundo. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Valeu, Celeste, Valéria, Wilker, Bob Naldo, Fernando, Elizabeth, Noélia, Cícera. Valeu todo mundo. Maria das Graças, Isabel, Alencar, Eliezer, Beatriz, Maria José de Paula, todo mundo que está aí. Estou olhando aqui rapidamente. Se eu esqueci alguém, me desculpem, tá? Um beijo para todo mundo e nos vemos já. Até já. Shows da Sanfônica. Bora, bora.